Bom dia, gente. Eu vou comentar com vocês o resultado da eleição agora desse domingo e eu quero dizer logo de cara que a esquerda não saiu derrotada, porque eu estou vendo aí a mídia dizendo que a esquerda saiu derrotada, a jornalista tentando explicar para a direita como ela deve ser esquerda, alguns filósofos aí falando que a esquerda tem que ir para a direita. Não é nada disso. A esquerda não saiu derrotada, o presidente Lula se saiu muito bem nessa eleição. Eu vou mostrar para vocês por quê. Porque o presidente Lula ele adotou uma postura olímpica, né? Ele não jogou pesado a máquina federal em nenhuma candidatura. Porque o presidente Lula, todo mundo sabe que ele não é um radical de esquerda, ele é um social-democrata. E ele abriu várias alianças, né? Como no Rio de Janeiro, por exemplo. Ele foi vitoriosíssimo, ele ganhou no berço do bolsonarismo junto com o Paes a prefeitura do Rio de Janeiro no primeiro turno. Quem pode dizer que isso aí é uma derrota? O PT adotou uma política de alianças, o que é certo. Quando você não pode ter uma candidatura forte, você faz uma aliança. Corretíssimo. Outra coisa, Belo Horizonte. Belo Horizonte o PT não conseguiu para o segundo turno, mas ele formou uma aliança no segundo turno com o prefeito vencedor contra o bolsonarismo raiz lá do Nicolas. Foi outra vitória do PSD, junto com o PSD em Belo Horizonte. São duas cidades muito importantes que o presidente Lula deixou as portas abertas para 2026. Né? Lá o Kassab, por exemplo, que aqui em São Paulo é aliado do Tarcísio, lá em Minas Gerais ele é aliado do PT. Ele tem um ministro das Minas e Energia, foi indicado por ele era de Minas Gerais. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu participei aqui ativamente da eleição e nós perdemos, né, para o Ricardo Nunes. Mas vamos analisar o caso de São Paulo. O Boulos teve 41% na cidade de São Paulo, uma votação muito boa, porque ele enfrentou duas poderosas máquinas. Ele enfrentou a bilionária máquina da cidade de São Paulo, com o Nunes botando dinheiro a rodo, né? E só Deus sabe como é que ele conseguiu aí nessas periferias conquistar esses votos. E com o governador Tarcísio, né? Com o governo do estado de São Paulo investindo pesado aqui dentro. Inclusive, o governador Tarcísio cometendo um crime eleitoral gravíssimo, né? De acusar o Boulos, né? Como ele acusou. E isso tem que ser ele tem que ser punido por isso, é um crime eleitoral. Ele foi duramente atacado por mentiras e ele conseguiu 41% da cidade de São Paulo com uma eleição digna, guerreiro, democrático, que Boulos ele é honesto, é trabalhador. Então Boulos abriu as portas, ele se saiu muito bem nessa eleição. Então nós não fomos derrotados aqui em São Paulo, assim como eles querem dizer, né? O Boulos, por exemplo, ele pode daqui a dois anos ser o deputado federal mais votado do estado de São Paulo, ou pode até ser senador. Pela votação que ele teve, nós vamos eleger 2 senadores, então ele se saiu muito bem. Por exemplo, o Boulos conseguiu 41%, mas o eleitorado do Lula na cidade de São Paulo é maior, né? É maior que isso, porque o Boulos ele tem uma imagem ainda de radical, coisa que o Lula não tem. Lula tem uma imagem moderada. Outra coisa, nessa eleição aí, o que a gente viu foi a reeleição, o Instituto da Reeleição. Quase todos os prefeitos foram reeleitos. Por que foram reeleitos? Porque o povo achou que estava bom. E por que achou que estava bom? Porque a situação econômica melhorou, a renda melhorou, o emprego melhorou, ou seja, é reflexo do governo federal, da política do presidente Lula, né? Está criando emprego, está investindo. Então, se o povo votou pela continuidade nos municípios, logicamente ele tende a votar pela continuidade para presidente. Então, é uma análise que as pessoas não fazem. O PT perdeu feio, foi em 2014, 2016, né? E 2018. O PT perdeu. Agora não, nós aumentamos o nosso número de prefeituras, nós aumentamos o nosso número de vereadores. Como é que eu posso dizer que nós perdemos? Nós não temos lógico, o Kassab, porque o Kassab foi o grande vencedor. Foi, porque o Kassab é pragmático. O Kassab apoia o Tarcísio aqui, apoia o Lula em Minas, apoia o Lula no Rio de Janeiro. Ele tem 3 ministérios no governo Lula, né?
Então o Kassab, põe o Kassab para ser candidato à presidência da República, já que ele tem um monte de prefeitura. Põe o PMDB para lançar um candidato para presidente da República, vê se ganha do Lula, não ganha. Porque a eleição federal é uma coisa, a eleição municipal é outra, né? O PT projeta, ao meu ver, que ele pode fazer uma bancada de deputados muito grande daqui a 2 anos. Por quê? Porque ele foi bem em Cuiabá, já deixou uma base em Cuiabá. O candidato de Cuiabá pode ser um deputado federal. Em Goiânia, ele pode lançar a candidata pode ser deputada federal, pode aumentar a votação. Então nós podemos usar essas que nós perdemos, mas conseguimos projetar candidatos e fazermos uma bancada muito melhor de deputados federais. Então, no meu ver, eles estão querendo fazer uma imagem que o PT perdeu a eleição. O PT não perdeu, o presidente Lula saiu fortalecido dessa eleição, né? Vocês vão ver daqui a 2 anos os frutos dessa... Porque o presidente Lula, ele sempre foi moderado, ele é um presidente moderado. Então ele abriu portas, abriu alianças, como eu falei, em Minas, no Rio, aqui em São Paulo, né, com o PSOL e assim por diante. E outra coisa, a esquerda foi vitoriosa em Pernambuco, em Recife, foi vitoriosa em Fortaleza, né? Agora, outros que nós perdemos, historicamente a gente perde. Por exemplo, no Paraná, Santa Catarina, nós vamos perder mesmo. Isso daí é chover no molhado. Nós vamos perder no Centro-Oeste, né? Vamos perder ali Goiás, Mato Grosso, por conta do agro, do dinheiro poderoso do agro. E no Rio Grande do Sul, nós tivemos 40% de votos. Foi muito bem no Rio Grande do Sul. Eu acho que o Paulo Pimenta, se candidatando a governador do Rio Grande do Sul, ele pode aumentar esse eleitorado do Lula lá. E aí a gente foi muito bem, não tem nenhum problema, nenhum trauma. E eu acho que a esquerda se saiu muito bem. Então a eleição para presidente é diferente da eleição municipal, né? Ulisses Guimarães, em 89, ele tinha praticamente o Brasil todo, quase todas as prefeituras, teve 4% de voto na eleição de 89, sendo que ele tinha acabado de fazer a Constituição do Brasil. Então a eleição federal é muito diferente da eleição municipal, né?